E aí pessoal, vamos para mais uma aula. Essa segunda parte aí da série de vídeos que eu estou explicando para vocês sobre massa molar, número de Avogadro e massa molecular. Massa molecular eu já expliquei no primeiro vídeo, agora eu vou comentar sobre o número de Avogadro e massa molar. No terceiro vídeo nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Iremos fazer alguns exercícios. Então vamos entender aqui o que é o número de Avogadro, tá? A número de Avogadro, pessoal, sem a gente ficar filosofando muito, tá? É um número de entidades químicas. Essas entidades químicas podem ser átomos, moléculas, íons, existente em uma massa em gramas que é numericamente igual à massa molecular, quando eu estiver falando de molécula, ou à massa atômica, quando eu estiver falando de um átomo, tá? Lembrando que a massa molecular pode ser também para compostos iônicos, tá? Pode ser para íons. Então, quando eu tenho uma massa em gramas numericamente igual à massa molecular ou à massa atômica, eu posso falar que existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas, que podem ser átomos, moléculas ou íons, tá? Então, o número de Avogadro, o valor dele é 6,02 vezes 10 a 23. Esse número aqui representa entidades químicas, que são átomos, moléculas ou íons, tá? Vamos pegar como exemplo aqui o ferro, Fe. Se eu olhar na tabela periódica, a massa atômica do ferro, olha para cá, o ferro está aqui, ó, vou circular aqui, ó, é 55,8. Lembra que a gente arredonda esse número, então vou arredondar para 56. Então, um átomo de ferro possui 56 unidades de massa atômica, 56U. Se eu pegar uma massa numericamente, esse N é de numericamente, ó, igual a esse valor, ou seja, 56 gramas, eu posso afirmar que nesses 56 gramas de ferro tem 6,02 vezes 10 a 23 o quê? Átomos. Aqui eu estou falando que a entidade são os átomos, porque eu estou falando do elemento ferro. Então, ó, uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica de um elemento, de qualquer elemento, sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Quando eu estiver falando de uma molécula, exemplo aqui o CO2, que nós já calculamos a massa atômica dela, a massa molecular, melhor dizendo, dela. Quem não viu ou quem não lembra, volta lá no primeiro vídeo. Nós vimos que a massa do carbono é 12, do oxigênio é 16, aí eu multiplico 2 vezes 16 dá 32 e somo com 12. Isso aqui vai dar 44U. Então, se eu pegar uma massa numericamente igual em gramas a 44U, ou seja, 44 gramas, eu posso afirmar que nesses 44 gramas eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, o que agora? Moléculas. Porque eu estou falando da molécula do CO2. Então, o que você tem que entender? Que o número de Avogadro ele sempre vai ser esse valor aí, ó, 6 vezes 10 a 23, arredondando ele, né? E esse valor você vai associar uma massa em gramas que vai ser numericamente igual à massa atômica, quando eu estiver falando de um átomo, ou numericamente igual à massa molecular, quando eu estiver falando de uma molécula. E é esse número, pessoal, que o químico utiliza para definir o mol. Então, a definição mais atual de mol, essa definição é de 20 de maio de 2019, ó, no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, o mol é a quantidade de substância. Então, quando nós falamos em quantidade de substância, quantidade de matéria, nós estamos falando do mol. E um mol sempre vai conter, ó, esse valor aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. O que são essas entidades elementares? São os átomos, são as moléculas, são os íons. Nos livros de ensino médio, a definição de mol é essa aqui, ó. Um mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. A massa atômica do carbono
é igual a 12U, 12 unidades de massa atômica. Se você pegar uma massa numericamente igual a esse valor, ou seja, 12 gramas de carbono, você pode afirmar que você tem um mol de carbono. E esse 1 mol de carbono, essas 12 gramas de carbono, contém exatamente essa quantidade de átomos de carbono. Entendido? Então, posso falar que um mol de qualquer coisa sempre vai conter 6,02 vezes 10 a 23 entidades. O que são essas entidades? São átomos, são moléculas, são íons, tá? É só você entender, fazer a relação, sem ficar filosofando muito, tá? Com a dúzia. Quando eu falo uma dúzia de qualquer coisa, você sabe que tem 12 qualquer coisas. Se eu falo uma dúzia de bananas, tem 12 bananas. Uma dúzia de ovos, tem 12 ovos. Um mol de ovos vai ter 6,02 vezes 10 a 23. Um mol de bananas vai ter 6,02 vezes 10 a 23 bananas. Então, se você consegue entender a relação da dúzia com a quantidade, você também consegue entender a relação do mol com a quantidade. Então, mol é uma quantidade, refere-se, né, à quantidade de substância em qualquer sistema, tá? E essa quantidade é o nosso 6,02 vezes 10 a 23. A ideia dessa aula aqui, pessoal, é você entender como utilizar esse número, tá? Existe todo um raciocínio matemático aí para provar a existência desse número, que não é o nosso intuito aqui nesse vídeo, tá? Eu quero que você saiba que no ensino médio você tem que saber trabalhar com esse número, tá? E fazer a relação do 6,02 vezes 10 a 23 com a quantidade de matéria em 1 mol. Da definição de mol, você entende aqui a definição de massa molar. A massa molar, ela é uma massa em gramas, tanto de 1 mol de átomos ou de 1 mol de moléculas. E ela é calculada da mesma forma que você calcula a massa molecular. Só que quando eu falo massa molar, eu estou falando da massa de 1 mol. Olha aqui, ó. 1 mol. Pode ser 1 mol de átomos ou 1 mol de moléculas. E essa massa é em gramas. Então, a unidade de massa molar é gramas por mol. É a massa em gramas de 1 mol de moléculas. Esse gramas por mol, pessoal, pode vir escrito assim para vocês, ó, grama vezes mol elevado a menos 1, tá? Isso aqui é igual a isso aqui. O cálculo da massa molar, ele é idêntico ao da massa molecular. Então, se você aprendeu lá naquele primeiro vídeo a calcular massa molecular, você sabe calcular massa molar. Só que a massa molar é a massa de 1 mol de moléculas em gramas. E a massa molecular é a massa de uma molécula. Vamos pegar o exemplo lá do CO2, ó, que nós já calculamos. Nós vimos que a massa do CO2, a massa molecular dele, é 44U. A massa molar, essa aqui, ó, então, ó, é a massa molecular, MM. A massa molar, que eu vou chamar só de M, é 44 também, só que é 44 o quê? Gramas por mol. 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Nesse 1 mol eu posso afirmar que tem 44 gramas e possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aí nós conseguimos escrever essa relação aqui, ó, que é fundamental para nós. 1 mol de CO2 possui 44 gramas, que contém 6,02 vezes 10 a 23 o quê? Moléculas. 1 mol de qualquer coisa sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. O que vai mudar aqui, ó, é a massa. Porque vai depender que coisa é essa. Lembra lá da dúzia? Uma dúzia de bananas vai ter uma massa X que vai ter 12 bananas. Uma dúzia de ovos vai ter uma massa que eu sei que é diferente de X, eu vou chamar de Y. Mas vão ter quantos ovos? 12.
Então, o que vai mudar para nós aqui, ó, é a massa. Então, o que eu quero que você entenda aqui para a gente finalizar essa aula? Que a massa molar, que é esse M aqui, ó, é numericamente igual à massa molecular. Só que a massa molecular, a unidade é o U, e ela é a massa de uma molécula. E a massa molar é a massa de um mol. E um mol tem quantas moléculas? Opa, deixa eu arrumar aqui. Um mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Então, olha aqui, ó. Se eu calculo a massa molar da água, H2O, como que eu calculo ela? Eu vou somar a massa dos dois átomos de hidrogênio com a massa do oxigênio. Esses dados aqui estão aonde? Lá na tabela periódica. Do hidrogênio tem dois átomos, a massa dele nós vimos que é 1. Oxigênio só tem um átomo, a massa dele nós vimos que é 16. Fazendo essa continha aqui, ó, nós achamos 18 o quê? 18 gramas por mol. Se você fizer o cálculo da massa molecular da água, é o mesmo, ó. 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. Só que esse valor vai dar 18U, 18 unidades de massa atômica. Massa molar é a massa de um mol de moléculas, né, em gramas, e a massa molecular é a massa de uma molécula. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios envolvendo esses conceitos aí, o número de Avogadro e o de massa molar. A ideia desse vídeo não é aprofundar muito nessas definições, não. Eu quero que você entenda o que são essas grandezas, né, o número de Avogadro e massa molar, e saber utilizar e escrever essas relações aqui, ó, principalmente essa relação do mol com a massa em gramas e a quantidade de entidades, que podem ser moléculas, átomos, íons, etc. Então reveja esse vídeo e até a próxima. Abraço.